Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à segunda parte da nossa série sobre primeiros passos com Laravel por meio da prática criando um blog com Laravel 10, que até o momento, claro, no dia dessa aula que eu estou gravando, é o Laravel 10, especificamente o 10.2, que foi o que o projeto foi iniciado, tá? Nós vamos continuar exatamente da última parte da primeira aula. E eu recomendo fortemente, se você chegou nessa aula de paraquedas, acesse a primeira parte, eu vou deixar recomendado aqui nesse vídeo, tá? Inclusive aqui no canto superior direito da tela, da área direita superior. E aí você pode acompanhar do início essa série e vir para essa segunda aula e continuar para que você tenha a linha correta de conhecimentos, tá bom? Nessa aula, nessa segunda parte, nós vamos especificamente focar bastante na base de dados e falar um pouco subindo ali, voltando para o projeto, para a parte de MVC dentro do projeto em si, e aí dar o início com a parte de bancos da visão orientada a objetos do framework, tá? Então nós encerramos a última aula na parte de migração, e é exatamente dela que nós vamos continuar. Então vamos lá, sem mais delongas. Então, beleza, estou aqui exatamente na migração de users que eu comentei contigo que já vem no projeto. E nessa aula eu já te falo o porquê que vem esse users no projeto, porque vem, por exemplo, ó, se você vier aqui na pasta migrations, database da raiz migrations, por que eu já tenho um reset password tokens, por que eu tenho um failed jobs, por que eu tenho um personal access token, tá? Vou te explicar com calma até o final dessa aula. Todos aqui, pelo nome das migrações, e dado que eu te expliquei o que vem a ser migração, você percebe que são migrações de criação, tá bom? Então, vai ter a definição de criação das tabelas para cada uma dessas partes aqui, a qual compete o nome da migração em si, tá bom? Então, especificamente dessa field jobs para cima, são migrações oficiais que já vem no projeto quando a gente faz o iniciar do projeto. Recentemente, essa migração aqui também já vem, Create Personal Access Token. Tá, ela já vem também, é uma das migrações que começaram a fazer parte do projeto por conta de um pacote que foi lançado na versão 8 do Laravel, que é o Sanctum, tá bom? Então vai ser bem comum você ver exatamente um projeto recém-iniciado com essas migrações já vindas no projeto, tá? Então beleza. Vamos já começar executando essas migrações no nosso banco de dados, tá bom? Aqui, no meu caso, eu vou usar o banco de dados MySQL vindo ou provisionado ou disponibilizado aqui pelo Champ, tá? Nessa altura do campeonato, eu acredito que você já tenha o know-how da melhor maneira possível dentro do teu setup de como manipular o teu banco, de como conectar ele. Isso é realmente necessário. E aí você levanta o serviço, a gente vai adequar as configurações de acesso ao banco aqui dentro do projeto, tá? Então, eu vou usar o MySQL dessa maneira. Para a gente poder conectar o banco, a gente precisa informar as credenciais aqui no arquivo .env da raiz. Nós vamos ter aqui essa parte do DB underline, então vou ter a parte da connection, MySQL, que é o meu caso, pode ser o seu também. O host, o IP local, então 127.0.0.1, posso manter. A porta padrão aqui do MySQL eu não mexi, então é 3306. O nome do banco eu vou deixar dessa forma. Eu vou usar uma novidade do Laravel, que é um wizard que ele pode criar para mim essa base automaticamente, tá? O meu username é root e eu não tenho senha localmente. Se você tiver senha, você coloca sua senha aqui, tá? Especificada no DB password. Dessa maneira aqui eu já estou apto para conectar com o meu banco. Então, como que a gente executa uma migração? Eu vou abrir o terminal a partir aqui do VS Code para que a gente possa executar comandos ali. Então, eu tenho aqui um menu no topo aqui acima na minha janela chamado terminal e eu posso colocar aqui, ó, new terminal, ou eu posso fazer um Ctrl Shift crase aqui, tá? Então, ele vai abrir dessa forma. Eu acredito que a fonte esteja ok. Tá bom? E aí eu posso fazer o executar daquela migração que está codificada em PHP para ela se converter em algo na minha base, tá? Como que eu faço isso? Eu posso usar um comando chamado php artisan, que é aquela interface de comandos que eu te mostrei rapidamente, que vai facilitar a gente trabalhar bem com o Laravel. A gente vai conhecer várias opções aqui do artisan no decorrer dessas aulas, tá? E eu posso fazer o migrate. O que o migrate vai fazer? Ele vai catalogar esses arquivos que estão em database migrations, pegar por ordem do mais antigo para o mais novo, tá? E executar isso em sequência, pegando aquelas definições em código PHP. Por baixo nós temos chamadas SQL
e aí vai executar na nossa base, dada a nossa conexão. Então, se eu fizer um PHP Artisan Migrate, olha o que ele vai dizer para mim. Ele identificou que o meu banco de dados blog 10 não existe na minha conexão MySQL. Então, ele foi lá, viu que o banco não... Viu que deu uma exception porque o banco não existe, ele tratou isso e me disse, olha, não existe, tu quer criar? Eu posso, aqui nesse momento, por conta do meu desenvolvimento, eu sei que eu não tenho um banco, eu posso dizer que sim. E aí o que aconteceu? Deixa eu focar aqui para você. O que aconteceu? Ele criou a base, tá? E rodou as nossas migrações. Aqui ficou até um pouco quebrado, né? Mas se você perceber, ó, ele executou a migração do Create Users Table, ele executou o Create Password Reset Tokens Table, ele criou também e executou o Failed Jobs, que a gente viu que tinha um arquivo lá, e esse Personal Access Token Table. Então ele executou tudo isso na nossa base por meio da nossa conexão. O que é que nós temos que ter nessa base? Nesse banco de dados chamado blog 10. Nós temos que ter exatamente essas tabelas que estavam definidas nessas migrations, tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, Table Plus, deixa eu verificar só essas configurações aqui. Vou colocar aqui MySQL localhost. Vou colocar o IP local, tal qual está no arquivo lá. Root, eu não tenho senha, deixa eu fazer um teste aqui. Conexão ok. Vou salvar e vou conectar aqui pelo Table Plus, tá? Deixa eu pegar esse banco de dados blog 10, ó, está aqui. E aí você vai perceber, ó, que eu tenho uma tabela users, respeitando exatamente as definições que nós tivemos ali no arquivo. Tá bom? Com o created jet e o updated jet. E as outras tabelas aqui pra gente. Então você percebe que saímos de algo codificado PHP e já foi executado isso na nossa base. Então isso nos dá vários poderes. O poder de simplificar a interface de criação de tabelas, o poder de ter migrações focadas para um dado momento e o poder ir no tempo nela ou voltar, tá? Lembrando que tem algumas particularidades que eu vou falar com calma depois, mas você tem essa facilidade de manipular o banco por meio de codificação, tá bom? Isso trazido aqui no Frame. Então, dessa maneira já agiliza muito o nosso trabalho, tá? Então, vou limpar minha tela aqui. Aí, nós já tivemos a nossa execução das nossas primeiras migrações na base de dados. Agora, vamos pensar um pouco aqui no nosso projeto. Eu vou criar um blog onde eu vou ter postagens e eu vou ter autores. Os autores já vão ser consumidos desses usuários que a gente já executou a migração que veio no próprio Laravel. Agora eu preciso ter o quê? Agora eu preciso ter a minha tabela de posts. Então, a gente vai criar a nossa migração para essa tabela, tá? Como a gente pode fazer essa criação? Como a gente pode trabalhar nisso? Então, eu vou fazer aqui, ó. PHP Artisan Make Migration. Por quê? Porque eu quero criar uma migração. Então, eu vou ter esse comando make com várias possibilidades. Uma delas é criar essa migração. Eu posso criar controllers por meio desse make. Eu posso criar models, que a gente vai criar mais à frente, e assim por diante. Tem várias opções de criação por meio desse comando. E aqui entra um ponto bem legal. Eu vou fazer a criação de uma migração que tem a ver com migração de criação de uma tabela. Então, eu vou respeitar aquela nomenclatura create, o nome da tabela e o sufixo table. Então, eu vou colocar o nome desse arquivo, ó, create, underline, posts, vou colocar aqui em inglês, tá? Underline, table. O legal hoje, que veio da versão 6 do Laravel, é que por eu estar fazendo esse padrão, create, nome da tabela, que é posts, e o sufixo table, ele já preenche para mim o arquivo. Além de ter aqueles métodos up e down para me preencher, já que é uma migração minha, o Laravel não tem como adivinhar que tem que colocar os campos, eu que tenho que dizer, mas ele já traz para mim o esquema create com o nome da tabela e a definição do ID, do timestamps, que é algo comum nas tabelas, e no down, no método down, ele já traz aquele esquema drop if exists. Então, ele já entende que eu estou criando uma migração de criação, ele já preenche informações que agilizam o trabalho, tá? Então, se eu fizer dessa maneira, ele vai criar lá na parte Database Migrations um arquivo com timestamp do momento, indicando que é uma migração mais nova,
com o nome que eu defini para essa migração, que é Create Post Table, tá? E aí, no caso, vou baixar um pouco mais aqui o meu terminal. Vou fazer um Ctrl P aqui para me buscar um arquivo. Deixa eu só selecionar aqui. E vou colocar aqui Create, underline Post, underline Table. Vou dar um Enter porque já está selecionado aqui, ó. E vou abrir. Então, com base no nome da migração, que foi Create Post Table, o Laravel já é inteligente para fazer isso aqui, ó. Ele já adiciona isso aqui para mim e já adiciona isso aqui, tá? Então isso aqui já agiliza muito. Eu não tenho que preencher essas informações já nesse momento. Então já vem pronto. O ID, normalmente toda a tabela vai ter, e a data de criação e atualização, dependendo da tabela, também já é algo que vai ter. Então é mais rápido você apagar uma linha do que criar tudo isso aqui, tá? Normalmente viria assim, ó. Normalmente viria dessa forma aqui, ó. E aí você teria que preencher tudo, tá? Mas nesse caso da criação, o Laravel já faz isso para você, tá bom? Então vamos definir aqui as nossas colunas. Eu vou ter, por exemplo, um título do post. Eu vou ter uma description. Eu vou ter o conteúdo do post. Posso botar body aqui. Eu vou ter um slug. Eu acho que vou colocar nessa postagem mesmo uma thumb, tá? E aí, acrescido do ID e da data de criação e atualização. Então, nós vamos ter essas colunas nessa tabela. Então, o nosso título vai ser string title. A nossa description também vou colocar string, mas ela pode ser no label, tá? Então, ela não vai ser obrigatória. O nosso body, eu vou colocar ele como text, tá? Nós vamos precisar de mais texto do que simplesmente o tamanho padrão de Vachar. O nosso slug, eu vou colocar como string também, e ele vai ser basicamente, vai compor aquela parte dinâmica da URL para carregar uma postagem do banco, tá? Então, por exemplo, se o título for assim, título exemplo, tá? Título qualquer, o slug vai ser salvo dessa maneira, título traço exemplo, tá bom? Então, a gente vai fazer esse trabalho aqui com o slug, tá? E aí, no caso, vou poder acessar, por exemplo, posts barra e título traço exemplo, buscar na base pelo slug, tá bom? Essa postagem. Então, aqui, acho que faltou thumb. Então, thumb vai ser a imagem do post. Eu vou colocar como string porque eu vou salvar só a referência. Então, thumb. Vou colocar como no label também, porque não é obrigatório o post ter uma thumb, tá? Então, ó, feito isso, é o que a gente precisa. Então, vou ter uma coluna Vachar para o título, um tamanho padrão. Vachar para description, mas ela vai ser a low nu. Então, no label aqui. O conteúdo do post, tá? Com long text, um Vachar para o slug e um Vachar para a thumb, mas a thumb também não é obrigatória, tá? Aqui eu vou trazer para você o trabalho de upload dentro do Laravel, tá bom? Então, feito isso, eu posso executar essa migração. E aí vai entrar uma particularidade. Por exemplo, ó, vou limpar aqui minha tela, no terminal aqui abaixo, tá? E o comando para executar a migração agora é o mesmo. Aí tu pergunta assim, Anderson, mas tu não já executou esse comando agora há pouco? O que vai acontecer? Porque tu vai executar novamente a criação de uma tabela que já existe, mas só vai crescer uma nova, não vai dar um erro por conta do conflito de tentar criar uma tabela já existente? No caso de users, de personal token, aquelas tabelas das migrações anteriores. Nesse caso, entra um comportamento que eu vou falar dele antes de executar esse comando novamente. O que acontece aqui? O Laravel já sabe quais são as tabelas criadas na base por meio de migrações. Como? Ele registra as migrações que já foram executadas. Se você vier na base ou na sua base aí, você vai perceber que dentre as tabelas que foram criadas, foi criada uma tabela que não tem definição em migração ali explícita. Ela é uma tabela chamada Migrations, que está aqui, ó. Nessa tabela é registrado as migrações que foram executadas. Tá? Por isso que ele não vai executar a criação ou alteração com base em uma migração que já foi executado, porque já está registrado aqui. Inclusive, ele dá um lote
para essa execução. Esse lote facilita você voltar migrações com base no lote, tá? No momento de execução. Isso aqui é incremental, dada a quantidade de migrações que são executadas naquele momento, tá? Então dá para voltar passos, dá para voltar lotes e assim por diante, tá? E aí por isso que se eu vier aqui e executar, você vai perceber que ele executou somente create post stable e não todo mundo novamente, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai registrar essa tabela. Ó, vou fazer um Ctrl R aqui para recarregar. Ele registrou que executou create post stable, só que ele já veio num lote de execução 2. Se eu tivesse mais migrações executadas agora junto com post stable que não estivesse registrado aqui, elas receberiam um lote 2, tá? Como se fosse um envelope de execução. Então ele veio junto várias migrações e recebeu esse lote 2, tá? Nesse envelope, a marca 2, tá bom? Então, com base nessa tabela migrations é que ele sabe que não precisa executar mais aquelas migrações, tá bom? E aí, aqui já está posts pra gente com as colunas que a gente definiu ali codificadas via métodos dentro do esquema. No caso, os métodos das colunas de alteração na tabela é por meio do blueprint do próprio pacote do Laravel dessa área, tá bom? E aí está tudo aqui, ó, tá? Tudo certinho, como tem que ser dessa maneira aqui, tá? O Laravel ele tem mais duas áreas aqui nessa parte de banco de dados. A gente vai ter a oportunidade ainda de crescer mais o conhecimento de migrações, tá? Mas vamos conhecendo primeiramente as partes, as áreas. Aqui na pasta database eu tenho uma pasta chamada seeders. Se eu entrar aqui em database seeder, você vai ter uma anotação aqui de factories, que basicamente são fábricas de definições onde você pode criar vários dados de uma vez na base e dados fakes, dados que não são dados reais, são dados só para alimentação. E esse seeder aqui, ele tem o trabalho de alimentar a base com o que você definir no run. Então, por exemplo, eu posso criar um seeder específico, make::seeder, PHP artisan make::seeder, e aí o seeder ele serve basicamente para você realmente alimentar a tua base. Só que aí o seeder vai estar no escopo de cada tabela, tá? Se você criar um seeder específico, crie focado em uma tabela. O database seeder, ele é algo global, tá? Quando eu executar um comando para alimentar a base por meio dele, do seeder, esse database seeder vai sempre ser chamado, a menos que eu especifique a classe que eu quero, tá? Então ele é algo global dessa parte de alimentação da base. Então ele só faz isso. Então eu poderia, por exemplo, aqui fazer o seguinte, ó, só para você conhecer. Eu posso chamar aqui o DB, que é uma camada mais baixo nível de banco de dados do Laravel. Posso indicar uma tabela que eu quero trabalhar, no nosso caso, posts, certo? E posso chamar um método insert, que tem realmente a ver com insert. Dessa forma aqui, eu posso definir aqui, ó, minhas colunas nesse array associativo com base na tabela post. Então, title, description, body, né, conteúdo, slug e thumb. O ID e o criado em, atualizado em. Nesse caso aqui, o ID vai ser adicionado por conta da configuração da coluna ID, mas o criado em, atualizado em, nesse caso aqui eu preciso especificar, tá? Então, vou fazer dessa maneira aqui, ó. Então, deixa eu só colocar as vírgulas aqui. Beleza. Então, description, body, slug, thumb. A thumb aqui, tecnicamente, eu vou colocar mais string mesmo, né? Created at. Copiar aqui só para agilizar, colocar aqui abaixo e eu vou colocar updated at, tá? Created at e updated at, eu posso fazer o date e colocar o formato do banco, né? Y, no caso ano, mês, dia, horas, 2 pontos minutos, 2 pontos segundos. Copiar aqui, colar aqui abaixo. A thumb eu vou colocar assim, ó, thumb teste.png, só para a gente ter uma informação.
post exemplo, conteúdo post, descrição post exemplo, tá? Dessa forma aqui eu vou executar uma inserção na tabela posts de mais baixo nível, tá? Por meio desse DB que você consegue fazer queries diretamente nas suas tabelas, pode fazer select, pode fazer insert, update, mas isso no mais baixo nível. Pensa assim, ó, que daqui a pouco eu vou falar sobre models, e models tem uma visão mais orientada a objetos de trabalho com a base do que esse DB especificamente, tá? Não estou eximindo o DB de ser outro paradigma, não, estou dizendo mais na visão que o model vai te dar da tabela em relação a esse DB, tá? Esse DB aqui eu posso importar ele use illuminate support facades DB, tá? Facades eu posso falar mais à frente aqui no curso sobre o que é, mas por hora isso não vai afetar o nosso conhecimento, tá? Então, a migração me permite criar a estrutura da base, criar e alterar o que for necessário. O seeder me permite alimentar dados na tabela que eu quero. Então, eu posso ter essa definição nesse database seeder, que é um database seeder global, quando eu executar ali esse processo, ou eu posso criar um seeder focado em uma tabela específica. Eu vou fazer esses dois processos aqui para você ver, tá? O global, se eu vier no terminal e executar php artisan db:seed, que é esse comando para pegar e alimentar a base, esse database seeder é que vai ser chamado, tá? Então, se eu dar um enter aqui, você percebeu que seed em database, ou seja, database alimentada, database semeada, se você quiser traduzir ao pé da letra, tá? E aí, se eu vier aqui no Table Plus e atualizar minha tabela, exatamente aquele conteúdo vai estar aqui, ó. Então, você tem essa facilidade por meio do seed, certo? Tá? E aí, essa factory seria o quê? Essa factory só vai te facilitar gerar muitos dados de uma vez, baseado em uma definição. Então, eu ainda não vou falar deles aqui, porque eu quero falar primeiro do model, para depois voltar aqui, tá? Tá bom? Então, só bota nas claras, o seeder, ele vai facilitar o caminho para você alimentar dados na tua tabela, tá bom? O dbseed é o comando que vai executar o database seeder sempre, a menos que eu informe uma classe de seed específica. Como que eu crio essa classe de seed específica? Eu posso fazer assim, ó, php artisan make seeder, eu vou criar um seeder, eu vou minimizar esse menu lateral aqui, tá? Aumentar mais o terminal. E eu posso passar o nome do meu seeder. O ideal é que você coloque o seeder focado em uma tabela, tá? Então aqui pra gente eu posso botar assim, ó, posts table seeder, para identificar que ele é um seeder, tá? Feito isso, ele vai criar na pasta correspondente. E aí eu posso vir aqui, abrir ele, tá? Copiar esse db table posts daqui, recortar na verdade, do database seeder, colar no posts table seeder. Tá, deixa eu só tirar essa barra aqui. Vou voltar aqui e pegar o namespace que eu tinha importado aqui. Vou tirar e vou botar no posts table seeder. E aí fica nele. Só que, por exemplo, se eu vier aqui executar o dbseed, não vai mais executar essa criação de posts. Por quê? Porque ela está em uma classe à parte. Eu tenho duas formas de executar esse posts table seeder. Uma é por esse comando dbseed, passar o menos class e passar o nome da classe, então posts table seeder, tá? Ou eu posso manter o dbseed, a gente sabe que o dbseed vai sempre executar o database seeder, e aqui no database seeder eu posso usar nesse método run um this call, e aí eu passo posts table seeder class, para me trazer o caminho correto até essa classe, tá? No caso de namespace, tá bom? E aí dessa forma, você vai perceber que
eu tenho, além do seeding database, eu vou ter a listagem também da classe que foi executada por conta do call. Tá? E aí ele fez uma chamada post table seeder, rodou, concluiu em 31.6 milissegundos. Tá? 0.06 milissegundos. Nós viemos aqui atualizar, vai estar aqui a alimentação na base, tá bom? Então, o seeder é essa semeação na base. Você pode criar tudo no database seeder, ou você pode deixar as coisas separadas, tendo foco em criar um seeder para cada tabela, com as suas lógicas de semeadura ou de inserção de dados, e fazer as referências no database seeder por meio do método call, tá? Porque se você tiver, por exemplo, 10 seeders e ter que chamar dessa forma aqui que eu te mostrei, class, aí você vai ter que executar comando por comando, é melhor você fazer essa referência no database seeder quando você tem classes separadas para cada seeder, tá? Então, recapitulando, eu tenho a migration para a parte de crescimento estrutural da base, criação de tabelas, configurações dessas tabelas, relacionamentos dessas tabelas e assim por diante. E eu tenho o seeder, que permite fazer uma semeadura, permite fazer a alimentação dessa base de forma mais automática, tá? E aí tem essas particularidades do seed, onde eu posso deixar tudo no database seeder, ou eu posso criar classes seeders para cada tabela. E aí eu faço uma referência no database seeder para ter uma agilidade de executar sempre o db2.seed apenas, tá? E aí, por hora, essa parte aqui eu vou manter assim, para a gente poder conhecer algumas particularidades a mais aqui abaixo do comando migrate, em combinação com esse seed e algumas questões de rollback. Se você chegar, por exemplo, vamos pensar assim, se você está em desenvolvimento e você decidiu colocar mais uma coluna aqui no post, vamos pensar assim, ó, table boolean, tá? Para ser uma coluna tinyInt normalmente, e colocar assim isActive para saber se esse post está ativo ou não, tá? Você poderia até colocar já um valor default chamando o método default depois e, por exemplo, colocar assim false. Só que aqui só está codificado, não está executado na base. Nas migrations existem alguns caminhos de trabalho, tá? Você pode, em desenvolvimento, alterar uma migração já executada na base e reexecutar essas migrações enquanto está desenvolvendo. Mas imagina que em algum momento eu tenho essa tabela já criada em desenvolvimento, mas eu não quero ter que alterar e reexecutar de novo. Porque isso vai implicar em reexecutar tudo de novo, todo mundo, não somente essa que eu estou alterando. Para isso que servem as migrações de alteração, tá? Então você tem esses trabalhos. Por hora eu vou fazer o seguinte, eu vou focar em mexer nessa que já foi executada na base para me te mostrar dois comandos de reexecução da migração, beleza? Mas mais à frente eu vou falar desse cenário em que, será que nesse momento é melhor eu mexer na migração já existente ou eu criar uma de alteração dessa tabela, beleza? Mas nesse momento eu vou alterar uma que já está executada na base, para a gente conhecer dois comandos. Então, beleza, voltando aqui. Então, eu precisei criar essa coluna nova e eu criei na migração que já foi executada. Como que eu faço para reexecutar ela? Nesse caso, eu vou ter um comando chamado refresh. Migrate refresh. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um rollback de todas as migrações, ou seja, resetar todo mundo por meio do método down e vai reexecutar novamente o método up, executando assim novamente, né, a migração. Como a gente faz isso? Se eu fizer um PHP artisan migrate, só que agora, refresh. Olha o que vai acontecer. Agora ficou mais organizado aqui pra gente. Então ele fez um processo que você vai ver muito em migrações, que foi um processo de rollback, ou seja, ele voltou atrás. Então ele desfez o que foi previamente executado de todas as migrações. Como aqui todas são de criação, ele simplesmente apagou todas as tabelas. Só que aí eu fiz aqui eu fiz o comando refresh, que ele vai fazer duas vias. Primeiramente, o rollback, voltar todo mundo para trás, apagando as tabelas, que a gente sabe que esse é o processo do down nessas migrações que a gente fez até o momento.
e ele reexecuta a migração novamente. É exatamente o segundo grupo de comandos aqui abaixo. Então, nessa reexecução entrou a minha alteração na tabela posts. E aí, se a gente vier aqui, ó, na base, eu vou atualizar, vai estar tudo vazio porque foi reexecutado tudo novamente. Só que aí eu vou ter o isActive aqui no ponto, né? Certo? Então, isso facilita muito a vida. Existe um outro comando que você pode executar, que ele é um comando mais... O refresh ele é danoso, porque ele vai apagar tudo e reexecutar, certo? Mas existe um comando só com o fresh. O fresh, em relação ao refresh, ele antes de tudo apaga todas as tabelas para rodar as migrações novamente. Não tem um processo de rollback, tem um processo de drop tables, forçadamente, tá? Então atente ao seguinte, se você porventura fez alterações nas suas migrações, mas existe tabelas que não estão mapeadas em migrações, o fresh vai apagar tudo. O refresh só mexe no que está mapeado em migração, o fresh não. O fresh, ó, eu vou executar ele aqui, você vai perceber que não houve um rollback, ó. Houve um apagando todas as tabelas, criando novamente a tabela de migração. Por quê? Porque ela foi junto nesse apagar do drop table anterior e depois que eu tenho a execução das migrações novamente. Então, se você estiver, por exemplo, mesmo que no caso, eu vou focar sempre em desenvolvimento aqui. Então, se você estiver em uma base onde você criou uma tabela fora da migração, isso em desenvolvimento aqui, você executar um fresh, essa tabela, mesmo que não esteja mapeada em migrations, ela vai embora, se você usar um fresh. O refresh só se limita a fazer um rollback e uma reexecução de migrações mapeadas, tá? Ele não vai mexer em nada extra, tá bom? Então tome esse cuidado. Recapitulando, o refresh executa o rollback baseado no método down de cada migração e reexecuta a migração novamente chamando os métodos up. O fresh faz um drop em todas as tabelas, cria a tabela de migrations para registrar quais migrações foram feitas, depois executa as migrações novamente na base, tá? Então, atente a isso, para você não ter um comportamento inesperado, perder algo que não era para ser perdido, mesmo que em desenvolvimento. E isso já fica até aquela dica de migrations não é para ser executado em produção, tá? Fique com isso na mente. Você pode até executar no primeiro deploy, mas esqueça de migração depois em produção, beleza? Mais um detalhezinho desses dois comandos é que eu posso também fazer um refresh e passar o menos seed, para que ele possa, além de fazer o processo, executar a alimentação na base. Isso aqui já facilita bastante a vida. E o fresh, ele também aceita esse menos seed, tá? Então, isso fica bem, facilita bem a vida, tá? Eu posso te passar mais um comando também, que é simplesmente o migrate rollback, que ele é um comando que só vai executar o down. Ou seja, se eu vier na base aqui, fica só a tabela migrations vazia, porque foi executado o método down de cada migração ali em ordem do mais novo para o mais antigo, tá? Na migração é do mais antigo para o mais novo, no rollback é do mais novo para o mais antigo, para manter até a organização de não quebrar essas execuções, tá? Então esse rollback ele vai zerar tudo para você. E aí eu posso fazer aqui um migrate apenas e aproveitar e te falar que você pode também passar um seed. Então eu posso fazer um seed no refresh, no fresh e no migrate também, tá? E aí, deixa eu fazer um refresh aqui só para você entender essa linha de execução, ó. No rollback, ó, vai sempre do mais novo para o mais antigo. No executar da migração na base, é sempre do mais antigo para o mais novo, tá? Atente a isso também, porque isso aqui é importante até para você compor as suas migrações, que uma migração depende de outra, e você fizer a linha temporal delas corretamente, tá? Se eu tenho uma tabela
que vai ter uma chamada de referência de uma chave estrangeira, que essa tabela seja criada antes da criação proposta em uma migração de criação de uma chave estrangeira que aponta para essa tabela. Então, pense sempre nisso, tá bom? Então, esses comandos aqui eles já vão facilitar muito a tua jornada com Laravel, banco de dados, migração e seed, certo? E aí eu vou, por hora, parar um pouco aqui nessa parte de migração. A gente vai subir um pouco aqui para entender um pouco do MVC dentro do Laravel. E aí, de quebra, isso já vai trazer o model para a jogada, para depois eu voltar de novo para a pasta database e falar um pouco sobre Factory, tá? Então, vamos lá. Lembrando que aqui no Laravel nós temos aquela questão das rotas, tá? Rotas web, que vão retornar sempre uma view HTML para a gente com conteúdo dinâmico processado. E até o momento a gente só fez assim, ignorando essas rotas aqui do Breeze, a gente só fez a definição, ou só viu aqui a definição da rota e já executando um callback diretamente, certo? Eu não tenho aqui nada de controller, não tenho nada que... Eu falei de view, que é uma das questões do MVC, que é o V é view, né, uma camada de visão, onde o usuário realmente vai interagir, ou onde vai ser entregue a visão daquele sistema, daquela tela, ou para outro sistema, uma tela, um conteúdo em JSON. Não deixa de ser uma view também. Mas aqui a gente ainda não viu, por exemplo, onde é que fica o controller e a camada do model é representado aonde. Então, só reforçando que quando a gente tem aqui, né, continua aqui com esse trecho. Quando eu acesso uma URL, até botei errado aqui, botei URL, eu tenho minha URL base e eu tenho um pedaço que é a URI que identifica essa URL e é normalmente essa que a gente registra nas rotas. Eu vou cair em um front controller, que é um controller de entrada, que intercepta essa requisição, vai procurar por essa URI no meu route collection, só minimizar esse menu lateral. Quando ele encontrar, ele vai pegar o callback associado a essa URI registrada no route collection, executa e cospe como resposta, certo? Aqui, no caso aqui, esse callback ele pode ser delegado para dentro de uma estrutura de uma classe que representa um controller, tá? Então, deixa eu só colocar aqui, usar aqui acima, só para facilitar. A gente vai ter uma visão MVC na maioria dos frameworks que tem a ver com model, view, controller, certo? Normalmente o controller, ele vai ser... Ele deve ser mais um delegador do que um mantenedor de lógicas, vamos pensar assim. O controller nessa história, ele tem que receber o dado da requisição e delegar para o model ou passar para uma view, certo? O controller aqui no caso, tá? A view, ela, acho que é a camada mais fácil, né? Ela é a camada de interação, vou chamar dessa forma, onde interagimos com o sistema ou pode ser uma view de entrega de JSON para outro sistema, tá? O model, ele já tem várias controvérsias, mas normalmente o model processa ou contém a regra de negócio, tá? Não necessariamente é banco de dados apenas, tá bom? Que em alguns lugares a gente tem a visão de associar o model com um banco de dados. Aqui no Laravel isso vai ser uma verdade, mas no modelo MVC não necessariamente, tá? O model pode ser desde algo que contém uma regra de exportação a alguém que manipula o banco, tá? Nessa visão do MVC. Então,
A view, a gente já deu uma olhada e percebeu que tem a camada de view no framework e ela é gerenciada pelo Blade a priori, certo? O controller, a gente vai criar ele agora para a gente poder completar esse ciclo, tá? Junto do model também que a gente vai criar, tá bom? Então, lembrando que o controller, ele recebe a requisição e ele já delega. A ideia é que você tenha um controller o mais fino possível. Imagina assim, ó. Imagina que você vê um controller que recebe a requisição, já faz uma inserção no banco, já faz uma busca no banco, já carrega e retorna o HTML nele com o processamento desses dados dinâmicos do banco. Isso é um controller que é para dar dor de cabeça, certo? Esse é o controller que não é para existir. Então, o que você vai fazer nesse cenário? A questão da inserção no banco seria delegado para um model. Com o retorno disso, você poderia pegar numa variável do controller e delegar já para uma view. Então, você já tira a responsabilidade de salvar no banco e do retorno do banco do controller delega para um model. E aí, com o retorno do processamento da inserção, se o model retornar, por exemplo, esse dado recém-inserido com o ID, você pega isso como retorno e não printa, você já delega para uma view. Fazendo a mesma ideia que eu fiz de pegar o parâmetro dinâmico da URL e já entregar para a view. Você já poderia pegar esse retorno do banco e passar para a view, para você processar na view para lá. Beleza? Então o model ele vai basicamente delegar, ele vai basicamente rotear a informação, não o carregamento das coisas, tá? E aí a view é essa exibição das interações com o sistema. Você pode também ter uma view que vai ser manipulada por outros sistemas com uma linguagem universal, como o JSON. E um model, ele não é necessariamente o banco de dados, mas ele pode conter a regra de negócio dado aquela área que você está manipulando, tá? Aqui no Laravel, quando a gente fala model, acaba virando banco de dados, de uma visão orientada a objetos. Mas não é necessariamente só isso. Mas no Laravel, quando eu falar model, a gente vai estar acabando falando sobre banco de dados. Beleza? Eu vou deixar comentado aqui, por causa de você querer depois até dar uma lida. Eu vou deixar o link do GitHub abaixo também. E vamos começar primeiramente pegando essa rota posts e delegando isso para um controller. Tá? Como que eu posso fazer um controller? Posso aproveitar aqui, ó, o artisan, o comando make e fazer um make controller. Posso já dizer o nome do controller ou eu posso simplesmente deixar assim, ele já vai me abrir uma pergunta sobre qual é o nome do controller, como ele deve ser chamado. Eu vou colocar assim, ó, home controller, tá? O tipo aqui eu vou colocar empty. Por hora, foque só nessa ideia, tá? Vou limpar aqui. Vou fazer aqui dentro do editor um Ctrl P e vou pegar esse Home Controller, certo? O Home Controller é uma classe comum PHP, mas lembrando que cada método / ação desse controller vai ser algo associado a uma rota registrada na coleção de rotas do arquivo web.php nesse nosso cenário agora, certo? Então, se eu quiser transportar isso aqui para o nosso controller, eu vou tirar esse callback daqui, eu posso até recortar ele. Eu vou passar um array aqui, indicando uma lista que vai conter o controller, vírgula, o método que vai ser executado desse controller quando alguém acessar essa rota. O controller eu posso pegar assim, ó, contra/app, contra/http, contra/controllers, que é o namespace até o controller, contra/ e o meu controller, que é o home controller, certo? Vírgula, e eu quero executar desse controller um método show, eu vou chamar assim, porque essa rota tem a ver com um parâmetro dinâmico e normalmente isso aqui já nos dá a ideia de um post pelo slug dele, tá? Aqui eu preciso referenciar a constante class, que vai me trazer uma string exatamente com essa informação aqui, ó. Tá bom? Feito isso, eu disse que eu quero executar o método show, né? Se eu vier aqui no meu browser, atualizar, a gente vai ter um erro, evidentemente. Ó, aqui é uma tela de erro do Laravel, vai te dar muitas informações,
mas ele me disse basicamente que o método show do nosso controller não existe, tá? Aí ele tenta dar uma solução aqui. Você quis dizer authorize? Necessariamente não, né? Tá bom? Então, vamos aqui. A gente sabe que a gente tem que criar um método. Eu posso colocar aquela função anônima, aquele callback aqui, dar a visibilidade public e dar um nome, né? Então, a gente chamou lá, a gente vai executar o método show. Então, eu vou chamar esse método de show. Deixa eu só dar um padrão aqui. Eu posso continuar mantendo esse parâmetro dinâmico, porque vai ser passado da rota para cá. Eu posso continuar retornando esse view, porque esse view ele é uma função do Laravel global, que a gente chama de função helper, ou função de ajuda mesmo, que por baixo dos panos chama uma classe que vai carregar a view. A gente não precisa fazer isso manualmente. Esses helpers facilitam essas lembranças para usar como utilitário mesmo, tá? Aí continua a mesma coisa, o nome da view. Se tiverem pastas, a gente vai referenciar essas pastas até o arquivo. Lembrando que eu não preciso colocar o caminho até a pasta views e nem muito menos a extensão .blade.php, beleza? Para a gente passar informações para view, a gente passa um array associativo, onde a chave associativa vai ser o nome da variável a ser acessada na view e o valor dinâmico vai estar associado a ela, certo? Você pode também fazer o uso do próprio compact do PHP, passando aqui posts, ele vai saber que posts é, no caso, post. O que vai fazer o compact? Ele vai fazer aquele mesmo array associativo. Ele vai identificar essa variável post com o valor dela e ele já cria um array associativo do mesmo jeitinho que eu tinha. Então você já pode fazer essa simplificação com o compact, tá? Então, isso aqui, só reforçando, é a mesma coisa que eu tinha feito anteriormente. Post recebe o valor de post, só que está sendo feito por baixo dos panos no compact, tá? Então, é uma forma de simplificar a tua jornada aí. Se tiver mais de uma variável a ser mandada, você pode vírgula e o nome da variável, sem o $, tá? Beleza? Qualquer coisa, php.net/compact para te dar uma documentação sobre essa informação, tá? Então, dessa forma, a gente já tirou vamos dizer assim, o verboso do callback na rota e delegamos para um controller, onde agora eu posso, nesse escopo de posts e o que eu quiser de home, delegar tudo nesse controller como ações baseadas em métodos e chamar a partir das rotas esses métodos aqui na visão do roteador e um controller, tá? Então, agora eu recebo a chamada via requisição. O roteador vai procurar na coleção de rotas aquele pedaço de URI registrado. Quando ele encontrar, ele vai chamar o controller, executando o método desse controller e o retorno vai ser cuspido como resposta. Beleza? Basicamente isso. E voltando aqui no nosso browser, vai tudo voltar como era antes, tá? Então agora a gente já trouxe para a view o controller em si, propriamente dito. Então a gente já tem o uso da view, um controller naquele entre-meio. E para a gente concluir e já dar aquele gostinho da próxima aula, onde que entra o model nessa jogada. Se você perceber aqui no projeto, a gente falou que a pasta app vai ser muito usada, né? E realmente, ó, esse namespace aqui já representa, esse namespace base app aponta para essa pasta app da raiz do projeto. Aí eu tenho HTTP, controllers, e eu vou ter o meu home controller aqui dentro. Nessa mesma pasta app, se você perceber, você vai ter uma pasta models, onde eu vou ter models que representam a minha tabela no banco, de fato, literalmente. Então, o Laravel já traz o model user por questões de autenticação. E aí, com o Laravel tem essa facilidade de já ter painéis com autenticação completa para a gente. Autenticação no quesito do login, logout, recuperar senha, registro. Como tudo isso é baseado em user, já vem por padrão no projeto do Laravel. E aí, com isso, você vai ter o porquê daquelas migrations para o usuário, o porquê de eu ter uma migration para reset de senha, o porquê de eu ter uma migration especificamente para a questão de access token, que tem a ver com, a gente não vai abordar aqui, mas tem a ver com o uso de tokens em APIs REST, tá?
Depois dessa série, você pode até procurar conteúdos de API REST aqui no canal, tem bastante, inclusive tem até com testes de software, criando uma API REST, e aí você pode continuar reforçando o conhecimento e agregando mais para você, tá? Então, o model aqui, o model dentro do projeto do Laravel, ele é ligado ao banco de dados. E o model representa uma tabela, certo? A convenção dos models. Se eu tenho um model user, eu vou ter uma tabela no plural chamada de users. O Laravel é inteligente para fazer isso automaticamente. Se você precisar, a minha tabela usuários é user underline test. Será que eu conseguiria fazer isso, já que se ele pega no plural o nome do model, como é que eu faria se eu não tivesse essa convenção na minha tabela? Você pode sobrescrever uma propriedade chamada table e colocar o nome da tabela atual. Então, user, vamos dizer, né? User test. A partir de agora, ele não vai mais se basear no nome da classe model, mas sim na propriedade table. Beleza? Então, se você precisar colocar um nome diferente na sua tabela, que não seja o nome do model no plural, você pode usar a propriedade table com o nome da sua tabela na base, tá? Mas por convenção, o Laravel vai saber que esse user model é uma tabela users no banco por conta do nome que ele pega do model e coloca no plural, tá? Se você tem, por exemplo, no inglês, tem, por exemplo, category e tem categories no plural. O Laravel também faz essa convenção e essa conversão, tá? Então, se você tiver no futuro um model category, a tua base tem que estar no plural no inglês, categories, tá? Então, ele já consegue manipular dessa maneira. No português, é só pegar aquelas palavras no plural, tá? Model usuário, tabela usuários. Model produto, tabela produtos, tá? Sempre nessa linha. E aí, aqui vai ter algumas propriedades que eu não vou comentar agora, mas eu posso colocar como extra até o final dessa nossa série, certo? Mas eu quero criar o nosso primeiro model. Então, eu posso fazer aqui, ó, PHP artisan make model, tá? Eu vou criar o meu model post, que vai estar associado com a tabela posts na base. Eu poderia ter seguido o caminho de criar um model e passar, por exemplo, "-m", que ele já criaria para mim o model, a classe, e a migration na pasta migrations de database. Então você tem essa possibilidade. Se eu fizer "-ms", ele cria migration e o seeder. Se eu fizer "-s", se eu fizer "-m", "-s", "-f", ele cria factory. Se eu colocar um C, ele cria o controller, tá? Então você tem essas facilidades. Eu posso também omitir o nome do model e já deixar assim, para ele abrir o wizard para mim. E aí eu compor aqui, ó. Então, criar post. E aqui ele me dá as mesmas opções, ó. Eu posso criar com tudo que está de factory para baixo, ou eu posso criar só com factory, vírgula com migration, vírgula com policy, com resource controller. Se você criar com todos esses participantes, você precisa só dizer que você quer um. Aí você digita aqui abaixo. Se você quiser factory e migration, você vai colocar 2,4. Ele cria os dois junto do model, tá? Para mim aqui, eu vou criar sem nenhum, porque eu já tenho um seeder e já tenho uma migration, e factory eu não vou fazer agora, eu vou executar manualmente contigo, tá? Então eu vou colocar 0 aqui, ó. Aí ele cria nosso model na pasta models, onde estava o user. E aí a gente já pode dar uma olhadinha aqui, ó. Então post, certo? Ele tem uma factory. Isso aqui vai fazer sentido quando eu falar de factories na próxima aula. E se eu vier aqui no meu home controller, eu já posso aproveitar contigo e já fazer uma busca no banco via o model agora, onde o slug do post bata com o slug dinâmico, certo? Então isso aqui a gente já pode fazer agora. Então eu vou fazer um import aqui, ó, use app models post. E aqui eu já vou fazer uma busca via model. Então eu posso, por exemplo, fazer assim, ó, post é igual a post model. Vou chamar aqui como estático um método para mim fazer uma condicional. Então where, onde a coluna slug seja igual a post, que é o slug que eu vou receber
da minha URL, tá? E aí, vou pegar esse resultado com um método chamado first, que vai me retornar apenas uma ocorrência dado essa condição. Por padrão aqui, o where, se eu coloco 2 parâmetros, eu vou ter onde slug seja igual ao valor dinâmico, tá? Mas se você quiser, você pode passar um outro operador dessa maneira, tá bom? Quando tem 2, ele entende que o igual já é o padrão, tá? E aí eu posso, dada essa query de condição, eu posso buscar o primeiro resultado. Isso aqui vai ser basicamente essa query aqui, ó. Select tudo from posts. Então ele vai pegar o nome do model no plural, posts, onde, por conta do método, slug seja igual. Aí no caso de PDO, ele faria isso. No caso ele usa assim, ó, certo? Essa seria a query. E aí o PDO, basicamente, ele faria um fetch por conta do first, se você estivesse lá no mais baixo nível, tá? Então a query basicamente seria essa com bind. Ele faria o bind do valor dinâmico via prepared statement por baixo dos panos e retornaria via um fetch por conta do first. Uma ocorrência apenas dada essa query de condição, tá? E aí aqui eu vou ter só uma diferença, que como eu estou trabalhando com orientação a objetos e com classes, eu vou ter o retorno desse dado populado em um model post. Na próxima aula eu vou dar mais nuances dessa parte dos models, e eles fazem parte de um ORM do Laravel que é chamado de Eloquent, tá? Mas atente isso, eu não vou ter aqui, por exemplo, um array retornado, eu vou ter um objeto do tipo post populado com as informações desse model buscado. Então, além dele representar a tabela, ele também vai representar em si uma linha apenas quando for busca de um dado ou de muitos, tá? Eu vou te mostrar a diferença de buscar muitos, o que é retornado, quando... Aí aqui agora, no caso, eu posso ver o que foi retornado nessa busca usando um DD que é um die and dump. Então ele mata a execução e me exibe o que estiver passado ali como parâmetro. Nesse caso eu vou colocar post. Tá? Então ele vai fazer um die e vai me exibir também essa informação do post. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui no browser. Atualizar. Veio nu, por quê? Porque eu não tenho nada com esse padrão aqui, ó, postagem -teste. Deixa eu vir aqui na base. O nosso slug é post-exemplo. Então, beleza, copiei aqui. Vou informar aqui na URL dinâmica. E aí você percebe que ele me trouxe um model post, tá? Se eu vier aqui em attributes, eu vou encontrar as informações desse post buscado. Tá? E aí, como você acessaria uma informação específica? Você pode usar um atributo dinâmico e pegar somente o title aqui, ó. E é isso você vai fazer com base na coluna que você quer exibir a informação. Tá? Então está aqui, ó. Beleza? E aí eu posso mandar isso para a view, como já está sendo feito. Tá? Na view, deixa eu fazer um Ctrl+P aqui, pegar post.blade.php, que é essa view. Se eu printar dessa forma, olha o que vai acontecer aqui, ó. Atualizar. O Laravel ele automaticamente serializa essa informação que é um objeto para um JSON. Então não vai quebrar pelaquela questão de converter um objeto para string, tentar, né? Ele já faz uma serialização automática. Mas não é dessa forma que a gente vai exibir uma informação, né? Então eu posso colocar assim, ó. Minha postagem post e eu acesso minha coluna como uma propriedade. Então, title. Vou copiar só esse print aqui. Vou colar aqui. Post body. E eu posso até fazer assim, ó. Criado em, colar e colocar assim, ó. Created at. Beleza? Vou colocar um HR aqui. Eu vou deixar só essas informações aqui. Só o título e o criado em. Eu posso até tirar isso aqui daqui, né? Minha postagem. Fica meio redundante. Então, atualizando, nós temos post exemplo, criado em, eu vou já te mostrar como formata isso, conteúdo post. Então, esse aqui é o body.
E aí, esse create.get, ele tem uma instância de um pacote chamado de Carbon, que é um wrapper do datetime que facilita justamente o uso do datetime do PHP por meio de métodos mais simples, tá? E com mais opções para você. Então, aqui eu posso chamar diretamente um format, colocar dia, mês, ano, os pontos, horas, minutos, segundos, tá? Então, você pode fazer dessa maneira aqui, tá? Se quiser colocar um M minúsculo para pegar mesmo o dígito do mês, beleza? Então, dessa maneira a gente consegue criar essas informações. Se eu passar aqui, por exemplo, aí aqui é bom para a gente concluir. Um slug que não existe, eu vou gerar um erro. Por quê? Eu carreguei algo que retornou nulo, mas eu estou tentando acessar do nulo uma propriedade title. Então, a partir do model, você consegue não apenas buscar um resultado, mas já falhar. Então, eu posso fazer first or fail. Isso aqui vai me gerar um 404 caso não retorne nada, tá? Ou retorne nulo, tá? Então, ele vai tentar retornar, se não conseguir, ele vai falhar e vai dar um 404 pra gente. Então, isso aqui é bem legal, bem interessante, ó. Beleza? E aí fica melhor controlado. Existindo, ele carrega pra gente, tá bom? A gente ainda pode melhorar isso aqui, por exemplo, usando um diff for humans, tá? Dessa maneira, ele fica naquela ideia de criado há tanto tempo atrás, X tempos atrás, tá? Por hora eu vou manter em inglês mesmo, mas saiba que existe essa possibilidade por meio do Carbon, que é uma instância retornada nessas colunas de date. Se você tiver uma coluna date sua, você pode indicar no Laravel para que ele não retorne apenas a string do timestamp, mas ele retorne uma instância do Carbon para permitir essas manipulações. Tá? Então é isso, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui nesse episódio /aula. E espero que tudo que foi mostrado aqui tenha te acrescido muito valor. Espero que sua visão do Laravel tenha se expandido mais ainda, tendo trazido mais conhecimentos para a tua bagagem. E se você tiver qualquer dúvida, não deixe de comentar aqui abaixo. Deixe sua dúvida aí para que eu possa te ajudar da melhor maneira possível. No mais, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe um like aí, compartilhe com mais pessoas que queiram aprender Laravel na prática. E se você não é inscrito no canal, já te peço que se inscreva, ative o sininho das notificações para receber as próximas aulas dessa série e outros conteúdos que a gente vier a lançar aqui no canal, tá bom? Te desejo muito sucesso, conte comigo na jornada e vamos encerrando por aqui. Até mais!